a depressão. Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Depressão. O que leva uma pessoa à depressão? Existe uma raiz que leva a este mal. A depressão, ela é uma doença da alma, é uma doença espiritual. O que leva uma pessoa ao suicídio é a depressão. O que leva uma pessoa a beber veneno é a depressão. O que leva uma pessoa a perder a vontade de viver é a depressão. Mas qual é a raiz deste mal? De onde surge a depressão? Qual o mal? Qual o início deste mal? Porque tudo que é manifesto tem um início. Alguma coisa gerou aquela depressão. Segundo as palavras do Senhor Jesus, a depressão, ela gera quando a pessoa guarda ódio no seu coração. A depressão é a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa. A depressão é a ausência da luz. A pessoa que está em depressão, a pessoa está em trevas. A pessoa está no escuro. Ou seja, a pessoa está sem Deus. O Senhor Jesus, ele disse que quando nós for orar, que nós se lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos perdoar quem nos ofendeu. O Senhor Jesus, ele foi bem claro no seu sermão. E ele sempre bateu em cima dessa tecla. De nenhum dos seus seguidores guarda ódio no seu coração. Uma pessoa que guarda ódio no seu coração é uma pessoa que vive olhando para trás. Essa pessoa, ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue ver a luz no fim do túnel. A pessoa vive como um museu, vive de passado. Então a pessoa que é atingido por este mal, a pessoa começa a guardar ressentimentos do passado. A pessoa, ao invés de se alimentar das coisas boas, das coisas de Deus, a pessoa começa a se alimentar das trevas, começa a se alimentar do ódio, começa a maquinar desejo de vingança no coração. Então a depressão, a raiz da depressão é o ódio. A raiz da depressão é a mágoa guardada no coração. A raiz da depressão é a falta do perdão. A pessoa, você pode perceber que a pessoa que guarda ódio no coração, ela adoece a si mesmo. Ela se torna uma pessoa doente, ela não consegue mais viver normal. Tem uns que se suicidam por causa do mal da depressão.
gerado por causa de um ódio, por causa de uma atitude, às vezes de uma palavra, ou uma agressão de alguém, ou às vezes por um empurrão, uma traição, um xingamento, uma palavra dita fora de tempo, a pessoa não conseguiu liberar o perdão e foi preso na depressão. O Brasil é um país que tem bastante número de pessoas que foram levados aos suicídios porque guardaram ressentimentos do passado. A pessoa não consegue olhar para frente. A pessoa começa a olhar para trás. Ela não consegue, a pessoa que está presa na depressão, presa nas trevas, presa nas garras dos demônios, a pessoa não consegue largar o passado. Ela não consegue largar as cargas que ficou para trás. Então a raiz da depressão é a falta do perdão. A raiz da depressão é a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem paz. Quem tem o Espírito Santo tem alegria, tem felicidade. Quem tem o Espírito Santo não guarda ressentimento no coração, não guarda ódio, porque o coração é limpo, é puro. Um coração dominado pela luz, um coração dominado por Deus, é um coração sem ódio, um coração sem ressentimentos do passado, é um coração meigo, um coração como de criança, um coração limpo. O Senhor Jesus disse que é bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, meu irmão, meu amigo, você que ouve esta mensagem, quantas pessoas você já viu que foram presas sem perceber, começaram a guardar ódio, começaram a guardar ressentimentos, sequelas que ficou para trás. A pessoa começa a cavar defunto velho. A pessoa começa a relembrar aquilo que ficou para trás. E começa a trazer para o presente aquilo que há anos se passou. Então a pessoa se torna uma pessoa presa, igual a esposa de Ló. Quando olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Então, o mal da depressão, a raiz, o início da depressão é o ódio. É mágoa guardada no coração. É a pessoa que não consegue perdoar quem lhe ofendeu. E essa pessoa traz para si mesmo as trevas. Porque a falta do perdão traz para o seu coração as trevas. O Senhor Jesus disse que se nós não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus também não nos perdoará. Então, no momento em que você rejeita perdoar quem te ofendeu, você fica preso nas garras dos demônios. Os demônios prendem você, Satanás prende você nas trevas, e você se torna uma pessoa presa na depressão. A depressão é uma prisão da mente. A pessoa fica presa. A pessoa não consegue mais viver. A pessoa não consegue mais reagir. A pessoa fica como se tivesse acorrentado pelas trevas. Então, qual o remédio que combate a depressão? Qual é o remédio que combate este mal? Qual será o remédio que dá um fim na depressão?
é o perdão. É a prática do amor, é a prática da misericórdia. É a pessoa jogar para trás as cargas do passado, parar de olhar para trás e olhar para frente. Uma pessoa que não consegue olhar para frente, vive olhando para o passado, essa pessoa se torna depressivo. E a pessoa não consegue se libertar porque ela não consegue andar para frente, só anda para trás. Não consegue ver o que está na frente, a pessoa começa a viver olhando para o passado. Então a pessoa se torna presa na depressão. Então o remédio para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aí sofrendo com este mal, você sabe qual é o remédio para essa tristeza ir embora do seu coração? O perdão. O perdão é o remédio para esvaziar este mal que está dentro da tua alma. O ódio, ele prende você nas trevas. O ódio, ele não deixa você viver. O ódio, ele não deixa você olhar para frente. Você fica sempre lembrando o que passou. Então perdoe e seja livre deste mal. Olha para frente, para de olhar para trás. Você tem que olhar para frente. Quem vive de passado é museu. É impossível você ser liberto deste mal se você não parar de olhar para o passado. Você tem que olhar para frente. Caso contrário, você nunca vai ser liberto dos demônios. Os demônios sempre vão prender você nas trevas. O evangelista João, ele disse que aquele que não consegue perdoar o seu irmão, aquele que não consegue amar o seu próximo, está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde vai. Essa pessoa se torna uma pessoa doente, a pessoa se acorrenta sozinho, a pessoa se prende sozinho. É uma pessoa que não consegue olhar para frente, vive olhando para o passado. Então essa pessoa se torna presa na depressão. A depressão é a manifestação das trevas. A depressão é a ausência da luz. Deus, ele é luz. E Deus não se une com as trevas. No coração que tem ódio, no coração que tem ressentimentos do passado, Deus não está. Quem habita no coração cheio de ódio são os demônios. Quem habita no coração que vive de passado são os demônios. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele usa de misericórdia para conosco. Ele nos deu o exemplo para sermos misericordiosos com o nosso próximo. Perdoar quem nos ofendeu. Nunca guardar mágoa no coração e nunca viver olhando para trás. O verdadeiro cristão que quer ser livre das trevas deve olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para a luz, olhar para a misericórdia. Porque Deus é luz. Deus nos deu o exemplo, Ele usa de misericórdia para conosco, mas Ele quer que nós também use de misericórdia para com o próximo. Perdoe quem te ofendeu e seja livre deste mal, em nome de Jesus.